episódio é o conteúdo de classes gramaticais e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a classe dos substantivos. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós falamos tem um nome e esse nome a gente chama de substantivo. Então, os substantivos podem dar nome a pessoas, a lugares, a objetos e até a sentimentos. E eles subdividem-se em duplinhas. Então, o mesmo substantivo ele pode ser ou comum ou próprio, pode ser ou concreto ou abstrato, ou simples ou composto e pode ainda ser coletivo ou não. Nós vamos então no decorrer da aula entender um pouco mais sobre essas classificações e a seguir vamos ver então também um pouquinho sobre a flexão dos substantivos, pois é uma classe variável de palavras, ou seja, ela pode flexionar-se em número, em gênero e em grau. A primeira classificação que nós vamos entender, então, é entre comum ou próprio. Lembrando que o mesmo substantivo ele não pode ser comum e próprio. Ele pode ser comum e abstrato, ou comum e concreto, comum e simples, comum e composto, mas nunca comum e próprio. Ou vai ser um, ou vai ser outro. A primeira classificação que nós vamos entender, então, é entre comum ou próprio. Lembrando que o mesmo substantivo ele não pode ser comum e próprio. Ele pode ser comum e abstrato, ou comum e concreto, comum e simples, comum e composto, mas nunca comum e próprio. Ou vai ser um, ou vai ser outro. Comum são aqueles nomes que servem para designar qualquer um daquela espécie. Por exemplo, se eu disser menino, pode ser qualquer menino. Gato, pode ser qualquer gato. Agora, se eu especificar, por exemplo, o nome do menino é Pedro, aí eu estou falando de um menino específico, aí vai ser próprio. Lembrem sempre que os substantivos próprios são aqueles escritos com letra maiúscula. O mesmo vale para lugares. Se eu disser país, pode ser qualquer país, mas se eu especificar Brasil, que aí eu vou ter que escrever Brasil com letra maiúscula, já vai ser então um substantivo próprio. Então pensem assim, sempre que eu usar um nome que pode ser para qualquer ser daquela espécie, será um substantivo comum. Entretanto, se for uma palavrinha com letra maiúscula, nome de pessoa, nome de animal, nome de lugar, marca, nome de jogo, tudo isso estou especificando, não é qualquer jogo, não é qualquer país ou estado ou cidade, não é qualquer menino, é aquele em específico. Tanto que eu preciso escrever com a letra maiúscula, porque é um nome próprio. Então, daí já vem, é um substantivo próprio. Além de comum ou próprio, um mesmo substantivo pode ser concreto ou abstrato. Lembrando que ele pode, por exemplo, ser comum e concreto ou comum e abstrato, e a mesma coisa próprio, pode ser próprio e concreto ou próprio e abstrato. Mas ele sempre será ou concreto ou abstrato, nunca os dois ao mesmo tempo. Concreto, a gente aprendeu lá antes que é tudo aquilo que a gente pode tocar, mas na verdade isso é um pouco relativo. Por quê? Por exemplo, anjo. Anjo é um substantivo concreto, e eu acredito que ninguém aqui nunca tocou num anjo. Fada, monstro, unicórnio. Acredito que ninguém nunca viu um unicórnio e ainda é classificado como um substantivo concreto. Então a gente pensa assim, substantivos concretos são todos aqueles que têm uma existência própria. Se eu pedir para vocês desenharem um anjo, ou uma fada, um unicórnio, ou qualquer outro substantivo concreto que eu possa citar, eu tenho certeza que vocês conseguiriam desenhar. Já os abstratos são aqueles que eu necessitaria desenhar outra coisa, porque eles dependem de outro ser para existir. Por exemplo, a amizade. Se eu pedir para vocês desenharem amizade, vocês vão desenhar provavelmente algumas pessoas que são amigos ou alguma coisa que para você simbolize a amizade, mas não tem como desenhar a amizade exatamente porque ela é abstrata. Então a gente pensa assim, abstratos são aqueles que dependem de outros seres para existir. Por exemplo, se eu pedir para vocês desenharem infância, vocês desenharão crianças provavelmente ou algo que remeta à infância. Não tem como desenhar a infância em si. Depende de outro ser. Vocês vão desenhar algum brinquedo ou alguma criança, algo que simbolize a infância, porque a infância puramente dita é abstrata. Certo, além de comum ou próprio, além de concreto e abstrato,
um mesmo substantivo pode ser simples ou composto. E a gente aprendeu lá cedo que simples é quando tem uma palavrinha só e composto é quando tem duas. E é quase isso. Na maioria das vezes, o substantivo composto vai ser que nem a couve e flor, que são duas palavrinhas separadas por hífen, guarda, chuva. Aqueles exemplos que a gente já aprende lá bem no início. Porém, vocês precisam se atentar que há outras palavras que, mesmo sem o hífen, são consideradas compostas, como o caso de girassol. Apesar de ser uma mesma palavra sem a separação pelo hífen, é considerado composto porque é a junção das palavras gira mais sol. Além de simples e composto, além de comum e próprio e além de concreto e abstrato, um mesmo substantivo ele pode ser primitivo ou derivado. Primitivo são aquelas palavrinhas base. Quem estudou a formação de palavras vai tirar isso de letra. E derivados são todas as palavras que pegam essa palavrinha base e acrescentam então um sufixo, então um prefixo, e aí dá origem a outra palavra. Terra. Terra é uma palavra primitiva, mas terráqueo, terreno, subterrâneo, terrestre, tudo que deriva dela vai ser então substantivo derivado. Além de todos esses citados, um substantivo pode ser coletivo ou não. Coletivos são aquelas palavrinhas que, mesmo no singular, já nos mostram que é um conjunto de uma mesma coisa. Por exemplo, alcateia. Alcateia é uma palavra no singular, não tem o S no final. Mas se eu disser alcateia, você já vai saber que são vários lobos. Eu vou deixar logo a seguir a tabelinha dos substantivos coletivos. Claro que existem muitos outros, mas esses são os mais comuns de serem vistos. Não é necessário decorar, mas é interessante a nível de conhecimento. Uma coisa que vocês devem se atentar é que uma mesma palavra pode ser um substantivo ou não. Por exemplo, a palavra velho. Se eu disser o velho cansado andava pela estrada, será um substantivo, porque velho, nesta frase, está dando nome a uma pessoa que andava cansado pela estrada. Então, a gente poderia substituir, no caso, esse velho por homem ou pelo nome dele. Então, ele está denominando a pessoa que andava cansado pela estrada. Agora, se eu disser, este tapete está velho, neste caso, a palavra velho está dando uma característica ao tapete, não um nome, não um adjetivo. Então, fiquem atentos a isso. Não adianta decorar as palavras que são substantivos, até porque são infinitas e está sempre surgindo novas palavras no nosso vocabulário. Basta saber, então, que substantivo é aquilo que denomina algo e não caracteriza. O que caracteriza são os adjetivos que a gente pode ver no outro vídeo. Outra coisa importante a levar em conta é que os substantivos são uma classe variável de palavras, ou seja, eles podem flexionar-se em gênero, número e grau. Gênero feminino e masculino, número singular e plural e grau aumentativo e diminutivo. Substantivo é a classe variável que nomeia objetos, pessoas, sentimentos, lugares. Primitivo e derivado, jornal e jornalista, simples e composto, sol e girassol, próprio e comum, Pedro e café, concreto e abstrato, pedra e alegria. E os coletivos, alcateia, fauna, flora, galeria, assembleia, esquadrilha e legião. Mais coletivos, bateria, batalhão, colmeia, cordilheira, revoada e multidão. Espero que o vídeo tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida me coloca à disposição nos comentários. Um grande abraço e não esqueçam de seguir o canal.